E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, aproveitar esse cenário que tá massa aqui, que tu vai querer assistir junto comigo, e vamos falar um pouquinho sobre morcego. Vamos falar sobre os pontos preferidos de entrada dos morcegos no telhado, seja ele de uma casa, num apartamento, num sítio, enfim. Tem locais que os morcegos gostam mais de entrar e nos próximos videozinhos a gente vai estar discutindo, falando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Bom, primeiro lugar que eu sempre falo, que é o mais comum que eles usam para entrar, é os pontos onde tem antenas parabólicas, tá? O morcego, para ele se localizar no ambiente, ele usa de ecolocalização. O que isso quer dizer? Ele emite um sonar e o eco, o reflexo desse sonar nos obstáculos do ambiente, ele usa para identificar as coisas que ele vai ter que passar enquanto está voando. As antenas parabólicas, por causa do formato delas, elas refletem muito bem essas ondas sonoras. Então toda antena parabólica vai refletir com muita facilidade o sonar, esse ruído ultrassônico que os morcegos emitem, e eles vão conseguir identificar aquilo lá a quilômetros de distância. Então acaba virando um ponto de referência. Assim, se a gente quiser fazer uma comparação, parece um farol para os morcegos antena parabólica. Então antenas parabólicas são um dos principais pontos de ecolocalização, dos principais pontos de acesso dos morcegos no telhado. Uma pausa para apreciar isso aqui, olha só que paisagem, né? A gente está em Porto Belo. Bom, então ainda sobre a ecolocalização, vamos para o segundo ponto de entrada preferido dos morcegos. Os morcegos gostam muito de garagens abertas, tá? Sabe aquela garagem que tem 3 paredes e a parte da frente fica aberta? Ou fica com um portão ali que não seja totalmente fechado, que permite a passagem de animais, enfim. A garagem, assim como a antena parabólica, ela também gera um certo efeito de ecolocalização. Então o morcego pode usar aquela garagem ali para se localizar e conseguir achar a casa dele. Então garagens abertas facilitam a localização dos morcegos. Dificilmente eles vão morar ali, a não ser que seja completamente abandonada e que eles se sintam realmente protegidos. Mas a garagem pode no mínimo servir de efeito de ecolocalização para os morcegos conseguirem achar a tua casa, conseguirem achar um ponto de entrada. Bom, então terceira característica arquitetônica ali das casas que facilita a entrada dos morcegos são telhas sobrepostas, tá? Quando a gente tem um telhado que é assim, é difícil de eu mostrar aqui, peraí. Eu coloquei o celular aqui no banco para te mostrar melhor, ó. Quando a gente tem um telhado assim, ó, essa região que eu tô apontando com o dedo, onde tem a sobreposição das duas águas, é um ponto que os morcegos gostariam de usar para entrar. Primeiro que é protegido do acesso de predadores, não pega água, não pega chuva. Então, além de ter o efeito de ecolocalização, porque aquele ponto, querendo ou não, gera eco. Então, esse tipo de sobreposição das águas do telhado são pontos de entrada dos morcegos. Fora que geralmente ali na hora de fazer o telhado, por aquele ponto não chegar água nele, dificilmente ele é bem vedado. Então sempre tem uns locais abertos, umas telhas mal encaixadas, que ao longo do tempo o telhado trabalha também, as telhas vão mudando de lugar. Mas enfim, esse tipo de local ali é muito comum dos morcegos usarem para entrar. Bom, então não quero que esse vídeo fique muito longo, já deu para tu ter uma ideia do que atrai os morcegos para tua casa, né? Claro, tem outros fatores, como presença de alimento, distância das próprias áreas de preservação, que é onde que os morcegos conseguem achar comida, disponibilidade de água, segurança, enfim, tem N fatores ali que os morcegos usam para tomada de decisão de onde que eles vão se instalar. A questão é que a gente ganha deles no estresse, a gente tem que descobrir onde eles entram e ali instalando uma armadilha que impeça deles entrarem. A armadilha ali que eu faço, ela é montada e instalada para cada tipo de telhado, tu já sabe, né? Eu não posso ficar revelando ela aqui no YouTube porque muita gente depende desse trabalho, além do que as pessoas me pagam para receber essa informação, né? Mas se tu já é meu cliente da assessoria técnica, tu só me chama, tá com alguma dúvida, tá com algum probleminha, tu já sabe o meu WhatsApp, então me procura ali pra gente discutir melhor, beleza? Se tu tá com um probleminha de morcegos na tua casa ou precisa atender um cliente, quer ali fazer um bom atendimento e resolver o problema de fato, tu me dá um toque que a gente conversa melhor, beleza? Mas era isso aí por hoje, vou continuar apreciando aqui essa vista, que tem mais umas horinhas livres na tarde, hoje é difícil isso acontecer, mas hoje consegui. Mas é isso aí, qualquer coisa tu me dá um toque. Aqui foi Biólogo Richard, um abraço, até daqui a pouco. E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, tu sabe o que significa passivo ambiental? Esse é um termo muito usado ali no licenciamento ambiental, em toda a área técnica, de contabilidade também. Ele, na verdade, é definido como a soma dos danos causados ao meio ambiente por uma empresa ou qualquer organização que esteja gerando lucro, que esteja usando recursos ambientais. Então, tanto a soma desses danos quanto a obrigação de repará-los consiste na definição de passivo ambiental. Então, o que isso quer dizer na prática?
tudo que uma atividade econômica gera em um lugar, ela acaba gerando um impacto ambiental. Nós somos impacto ambiental. O fato da gente existir, consumir, está gerando algum impacto, nem que seja ali de tapar a luz de uma planta que poderia estar usando aquela luz. Então sempre há impacto ambiental em qualquer atividade humana. Então o passivo ambiental é a soma desses impactos causados e a obrigação de quem gerou esses impactos de reparar esses danos ou minimizar ele. Na área ambiental a gente fala mitigar os danos ambientais. Então existem várias medidas de mitigação. Que a gente pode usar, vai depender do dano causado ali por cada empresa. Então vamos aos exemplos práticos de como que isso é colocado em lei. Uma empresa, ela não tem direito de recolhimento de lixo pelos órgãos municipais, por exemplo, especialmente nas grandes cidades. A empresa, todo o lixo industrial que essa empresa gera, ele tem que ser descartado em recolhedoras especializadas. Então essa empresa tem que contratar uma outra empresa que possua licença ambiental, obviamente, para poder fazer o descarte de resíduos. E isso já é uma medida de mitigação de impactos ambientais. Ah, mas por que o lixo da indústria é mais perigoso que o lixo doméstico? Bom, a indústria também produz lixo doméstico, né? Nos banheiros, no escritório e tudo mais, isso tudo é considerado lixo doméstico porque foi produzido de uma forma doméstica. Mas o lixo industrial em si, ele pode compor N matérias-primas químicas, ele pode conter ali várias coisas que podem gerar um impacto muito maior do que o próprio lixo urbano. Além do que, o lixo urbano produzido por nós, ele também é um passivo ambiental e é por isso que a gente paga pelo recolhimento desse lixo e pela destinação adequada dele, que existem uma série de normas ali de como que esse lixo deve ser descartado, em aterros e tudo mais, né? Apesar de que o aterro não é uma das melhores opções, mas ela acaba sendo uma das mais usadas por questões econômicas mesmo. Então, um outro exemplo bem legal ali de passivo ambiental é uma indústria, sei lá, uma indústria frigorífica, por exemplo. Ela acaba gerando efluentes líquidos que podem ser ou não descartados, né, em córregos de água que tem ali na região. Para ele poder ser descartado, ele tem que ser obviamente tratado antes. A gente não pode mais simplesmente jogar as coisas ali no rio, tá? Então esse ato de tratamento de todo o resíduo produzido, todo o efluente produzido, é uma medida de mitigação ambiental. A gente jamais vai devolver a água exatamente tal qual a gente pegou, mas a gente consegue tratar ela ao ponto de que o descarte dela, que o despejo dela no corpo de água ali não vai causar nenhum impacto ambiental. E o ecossistema é super sensível, às vezes até uma diferença de temperatura já é suficiente para gerar um impacto ambiental gigantesco. Então o resumo da ópera é: tudo que gera lucro, tudo que gera algum retorno financeiro é uma instituição capaz de gerar um passivo ambiental, e com isso vem a responsabilidade de resolver esse problema e mitigar, né, e amenizar esses danos causados ao meio ambiente. E é nessa parte que eu entro. Se tu tá com algum problema na tua empresa ali, se tu tá querendo regulamentar ela, tu me dá um toque que a gente conversa melhor, beleza? Se tu é profissional e me acompanha aqui também, tá com dificuldade na precificação para alguns clientes, que às vezes é muito difícil a gente definir um preço certo para o nosso trabalho, né? Ou com dificuldade em fazer os relatórios mesmo, os laudos, legislação local, enfim, tudo que eu puder te ajudar, tu já sabe, eu também dou assessoria técnica profissional, é só tu me dar um toque aqui no WhatsApp que a gente conversa, beleza? Um abraço, excelente dia para ti, aqui foi o Biólogo Richard.